Então vamos lá, bom dia a todos nesse dia maravilhoso em que começa mais uma Olimpíada. Queria agradecer a presença de todos aqui, especialmente do Rodrigo Sampaio e do professor Eliseu, que vão iniciar aí as discussões, fazer a apresentação desse tema que é contabilidade, essência sobre a forma na contabilidade no direito, que é um tema que a gente tem convivido já. Não dá mais para falar das novas normas contábeis, né? Mas a gente tem convivido mais fortemente desde da harmonização das normas contábeis. E é um tema que... Olha lá, falando de criança, vocês estão ouvindo, né? Essa é a minha filhinha. Ih. Isso o barulho é aqui. Então, então a gente tem falado sobre essa questão da essência sobre a forma, discutido muito, e existem posições diferentes disso em relação à contabilidade e ao direito, e hoje é um dia em que nós temos aqui um advogado e um contador para discutir essa questão. Normalmente a gente daria a palavra ao convidado, que é o Rodrigo Sampaio, que está aqui, mas devido ao conteúdo, a gente resolveu hoje inverter a ordem. E como diz o Edson Fernandes, vou passar já a palavra para essa pessoa. Talvez muitos não conheçam, é uma pessoa que está começando agora na contabilidade. Então, aqueles que não conhecem, o professor Eliseu. Então, já sem mais delongas, passo a palavra aí para o professor Eliseu. Obrigado, Edson e Eric, pelo convite mais uma vez no nosso velho GEDEC. Edson, eu devo ser um dos mais frequentes da história do GEDEC, né? Eu não sei não, porque às vezes eu acho que eu ganho até de você, viu? Não, é mesmo. Tanto é que o Eric anunciou o Rodrigo como convidado, mas não o professor Eliseu como convidado. Já sou parte dos, como na legislação, do que se falava antigamente, dos móveis e utensílios. Já está com a plaquinha do imobilizada colada já. Tudo bem. Mas como em principiante e principalmente como velho, e velho só sabe contar história, o que acabei escolhendo a forma de tratar do assunto foi mostrar um pouco da origem desse negócio de essência sobre forma da contabilidade, por que isso caiu aqui no nosso colo no Brasil. E está aberto aí para mim compartilhar, Eric? Uai, não está compartilhando? Abrir bandeja de compartilhamento. Vai, fecha. Abre. Ô Edson, tá com autorização para compartilhar aí? Está com autorização. Está com autorização. Não, eu acho que é com problema aqui mesmo no Teams. Não estou conseguindo compartilhar. Eu mandei. Manda para mim. Lá. Eu já mandei. Já mandou? Já. Mandou primeiro? Mandei. Bom, essa história de essência sobre a forma é um negócio antigo, pero no tanto, né? Quanto a própria contabilidade aí na nossa história. Eu costumo dizer que nunca deixo de dizer, né, que a contabilidade, quando nasceu hoje, conforme a gente a conhece, no método dual, débito, crédito, etc., é de mais ou menos uns 1000 anos atrás, uns 500 anos antes do famoso Luca Pacioli. E ela, quando nasceu, ela nasceu por criação dos próprios usuários da contabilidade, usuários, gestores, eles já estão na mesma pessoa, né? Principalmente os mercadores. E um pouco também do lado... um pouco do lado... aí. Então, começou lá com os gestores e um pouco do lado dos mercadores, dos banqueiros.
E um negócio interessante, que na mão dos mercadores, eu queria lembrar a primeira característica. A contabilidade, quando nasceu, já nasceu com prudência. Por exemplo, os mercadores não avaliavam seus estoques ao valor de mercado no ato da aquisição. Essa figura de reconhecer o valor justo e já reconhecer o lucro na entrada do ativo, isso não existiu, pelo menos naquilo que se conhece, né? Se alguém lá teve vontade de fazer isso porque talvez ele tenha feito uma compra extraordinária, onde ele já começou a sentir fortemente o gosto do lucro, mas ele, pelo jeito, se conteve. Os mercadores acabaram desenvolvendo por conta própria, lá não tinha regras, não tinha lei, não tinha nada, a ideia de reconhecer o lucro só quando terminasse o processo de obtenção de lucro. Então, o processo que começa desde lá, aquisição, transporte, sei lá o que for, vão lá, esforço de venda, e deixaram para reconhecer no final do processo. Ainda mais que naquela época a venda praticamente era 100% à vista. Vamos lá? Então, mas e acontece a contabilidade que era até então feita exclusivamente para fins de gestores, na famosa lei de l'ordonnance, né, uma espécie de precursora do Código Comercial francês. Vem a lei e diz que todos têm que ter contabilidade, vírgula, para a proteção aos credores. Diz a lenda que, obviamente, os banqueiros que começaram a fazer uso dos balanços dos comerciantes, dos seus clientes, para conhecer o desempenho deles, devem ter recebido alguns balanços não muito, né? Tá certo? Vai ver até que foi naquela época que inventaram um balanço para mim e um balanço para ti, né? Então, os banqueiros conseguiram fazer seu lobby e colocar nessa lei que a contabilidade tinha que ser exercida, feita, dava lá os critérios, método do débito e crédito, etc., para a proteção aos credores. E veio com as sanções de os empresários que causassem qualquer prejuízo a terceiros por subavaliação de ativo ou superavaliação de passivo, estariam respondendo com seus bens particulares pelos danos provocados. Então, com essas sanções, o que acontece? Nasceu na Europa Latina, onde começou esse processo todo, uma figura de prudência mais para o lado do conservadorismo, né? Porque o medo de ter as sanções fez com que os critérios contábeis que eram utilizados na época, mesmo que com prudência, sofresse um degrau a mais nesse processo e começou-se a ter o tal do conservadorismo. Isso se espalhou pela Europa. No mundo germânico, isso também chega, uns 50 anos depois, também vem a lei e diz que é para a proteção aos credores, só que além das sanções de natureza civil, vão e colocam no Código Criminal que quem causar esses danos, além dos prejuízos, estará, né, terá que responder como crime. E aí faz da Alemanha a contabilidade super conservadora, muito mais conservadora ainda, porque o risco, né, a espada é muito maior. Aquela expressão lá, já fiz sua oração hoje, a gente nunca se esquece, o professor Lázaro Lisboa foi o primeiro a dar contabilidade internacional na graduação lá da USP, ele trazia profissionais de empresas transnacionais que ele levava lá de empresa americana, francesa, etc. E um dia ele levou do alemão, e o alemão chegou lá e disse assim: olha, eu vou contar para vocês como é que foi meu segundo dia como profissional. Fui lá, o primeiro dia, trabalhei, quando foi no segundo dia, sentei, meu chefe falou assim: você já fez a sua oração hoje? Que oração? Feche os olhos, se concentra e veja o seguinte: o que eu podia ter provisionado ontem que eu não provisionei? Quer dizer, aquele caminho de baixar os ativos rapidamente e, mais rapidamente ainda, reconhecer as possíveis obrigações. Então, o conservadorismo alemão veio dentro desta linha. Veja que a prudência, coitada, foi ficando meio do lado, né? Segue. Eric. Os anglo-saxônicos, eles não entraram nesta linha. Eles mantiveram a linha de que a contabilidade boa é aquela que serve para gestores. Eles mantiveram a linha original da contabilidade. Então, mesmo que tendo que entregar balanço para credores, etc., o balanço para credor tinha que ser um balanço montado em regras contábeis, em princípios contábeis que eram considerados bons para fins de gestão. Segue. Só que, fim do século XVIII, começo do século XIX, veio a Revolução Industrial, começada na Inglaterra,
E na Europa continental, onde já o banco tinha influenciado a contabilidade, né, como a gente viu lá atrás, os bancos ficam ainda mais fortes em termos de domínio da figura da proteção ao credor, porque eles se transformam no grande elo de ligação entre o poupador e a indústria agora, que começa a necessitar de grandes aportes de capital. Então, o banco continua forte, mas os anglo-saxônicos, mesmo tendo bancos e bancos participando desse processo, o grosso do desenvolvimento da Revolução Industrial foi feita mediante captação direta junto aos poupadores. Os ingleses e depois os americanos fizeram todo o grosso do seu desenvolvimento nessa época à base das sociedades por ações. Segue. E aí, então, os ingleses mudaram para o seguinte: contabilidade boa é aquela que é boa para os investidores. E coitado dos gestores, que eram os que tinham criado a contabilidade, que ainda tinham um ramo no anglo-saxonismo, perderam. E a contabilidade passou a ser considerada por eles, já que contabilidade era a única forma de comunicação com o mercado, com os investidores, com os potenciais investidores, para alimentar o mercado onde os investidores pudessem trocar ações, vender, adquirir, etc. E dentro dessa linha de que contabilidade é boa para os investidores, eles começaram com as figuras hoje tão tradicionais de notas explicativas por escrito, porque no mundo europeu, latino-germânico, a contabilidade não tinha nota escrita, a nota explicativa era auricular, era dada pelo dono da empresa, pelo contador, diretamente para o gerente do banco. Aliás, eu comecei minha vida profissional no banco mercantil, na Avenida de São João, quase esquina com a Duque de Caxias, e cansei de ouvir lá do lado, não entendi nada de contabilidade, o gerente conversando e perguntando: como é que você vai no estoque, como é que você faz isso, aquela tal. Então, os gerentes, as notas explicativas eram diretamente adotadas pelo gerente, que daí ia tomar suas decisões ou repassar para cima, etc. E nasce também a figura da auditoria independente, que é para procurar aumentar o nível de credibilidade dessas informações junto ao mercado investidor. Nós vamos voltar um pouquinho daqui a pouco sobre esse assunto, mas para continuar nosso lado histórico, segue. Segue. Eric. Segue. Até que enfim. No século passado, há uma outra revolução em algumas contabilidades com a chegada da tributação do lucro pelo imposto de renda. Os germânicos criam, muito espertamente, a oligarquia, né, industrial, principalmente alemã, vem e cria a figura do princípio da unicidade contábil, né? Que aqui no Brasil a gente nunca ouviu falar. Se alguém quiser conhecer o que era a contabilidade alemã, vejam este artigo na revista do Accounting Horizons, é um artigo de 1995, tem lá o Betze, ou sei lá como é que pronuncia em alemão, mais 18, são 19 autores alemães defendendo a contabilidade do princípio da procedência. E eles explicam muito bem o princípio da unicidade contábil, ou seja, a contabilidade tem que ser feita para a proteção aos credores. A partir do atendimento à proteção aos credores é que vai surgir o lucro fiscal. E, obviamente, com isso, eles conseguiram implantar uma contabilidade tributária extremamente conservadora, tanto quanto da contabilidade para os credores, e, obviamente, com isso, postergar reconhecimento de lucros tributáveis. Vem, então, essa influência da tributação, e os anglo-saxões fazem exatamente o contrário. Princípio da duplicidade contábil. Aliás, isso aí, essa expressão duplicidade contábil, a gente que usa, mas não me lembro de ter visto na literatura. Simplesmente eles dizem o seguinte: contabilidade é para a contabilidade, é para os investidores. Se o fisco quer um negócio separado, fazemos separado. E daí nasceu a figura do Lalur, que depois de tantos anos a gente importou no Brasil. Então, os alemães mantiveram um vínculo forte, fisco-contabilidade, porém na direção de contabilidade para o fisco. E os saxônicos dizem: o que tiver necessário aí fica à parte. Segue. Nos latinos, né, aí a coisa complica,
porque o empresariado italiano, francês, principalmente, os dois mais fortes, espanhol, não conseguiram, né, ter a mesma linha de atuação dos germânicos e forçar que a contabilidade é para credores, apesar de na lei permanecer que contabilidade era para proteção aos credores, com o decorrer do tempo, durante esse século XX, o fisco foi dominando as regras contábeis. Não é à toa que nós, que trouxemos a contabilidade da Itália, trouxemos a mesma linha de pensamento, quer dizer, como se o maior usuário da informação contábil fosse o fisco. E com isso nós tivemos então, essas maluquices de tão diferentes contabilidades, né? Aquele negócio que a gente usa assim, brincando, o americano, você pergunta qual que é a depreciação, o valor de custo, por quanto você vai vender? Eu comprei por 100 milhões, acho que eu vendo por uns 15, 20, bom, então você prudente, usa 15, você vai depreciar em quanto tempo? Acho que é uns 8, 10 anos, bom, então vamos depreciar por 8 para sermos prudentes e faz uma contabilidade de 100 milhões menos 15 dividido por 8. Né? O alemão diz assim, quanto que custou 100 milhões, qual que é o valor residual? Deixa os 15, isso é irrelevante material. Já que eles são extremamente conservadores, vamos partir do princípio que o valor de venda é zero. Ponto final. Pô, mas eu vou vender com lá para frente, você conhece o lucro. Você não diz para ninguém que não existe lucro na venda, nesse ganho de capital, que é apenas um conserto das depreciações mal feitas antes, né? Você fica quietinho, diz que chama-se ganho ou perda de capital e estamos conversados. Então, o valor residual eles dão como zero. Qual que é o período? Entre 8 e 10 anos, então vamos tirar a média. 8 mais 10, 18, divide por 3, 6. Eles mesmos brincam com essa história de que é uma média dividido por 3, que é para ter um número para depreciar extremamente curto, com total garantia com relação à pior das outras alternativas, que seria o 8. Daí chega para os latinos, né? Isso a gente no Brasil jamais teve essa experiência. Pergunta, quanto é que eu faço de depreciação? Deixa eu pegar a tabelinha do imposto de renda. Segue. Voltando um pouco agora ao mundo dos anglo-saxônicos. Como eu disse, a contabilidade é a única forma de comunicação. Eles, então, dizem que a contabilidade é para investidores. E como a contabilidade lá sempre foi feita pelos contadores, nunca é lei. Não, você sabe melhor do que eu, não há lei sobre qualquer regra contábil no mundo anglo-saxônico, americano, etc. A contabilidade é feita pelos credores. Obviamente, a flexibilidade lá muito maior. Certo? E também lá, né, fazer o quê? Balanço sacando. Eric, pode ir um por um quando eu pedir, por favor. Os balanços, né? Sacanagens existiam em todo lugar. Uma empresa lá aberta, balanço bonito, etc. De repente quebra, daí todo mundo vai descobrir que é a irmã dela, a mãe dela, a filha dela, que fechadas estavam quebradas e o grupo todo foi para o beleléu. Isso dá uma comoção no mercado acionário, o custo do capital sobe, IPOs começam a desaparecer, etc. E aí, como sempre, dentro das grandes crises, as oportunidades. Vem alguém, alguns profissionais, os seus empresários, e criam um balanço consolidado para dizer, olha, gente, confia em nós, porque aqui eu estou dando um balanço que, além de eu ter os balanços das pessoas jurídicas do grupo, eu mostro o balanço como se houvesse uma única pessoa jurídica, o tal do balanço consolidado. Esse balanço consolidado realmente trabalha fortemente no processo de restabelecimento da confiança, e ele faz parte, ele produz, veja que essa história talvez seja a maior revolução da contabilidade até hoje, a criação do balanço consolidado. Por quê? Porque ele quebrou esses dois paradigmas. Até então, mesmo Inglaterra, a entidade jurídica que era o fundamento, certo? Para o efeito contábil. Quando vê o balanço consolidado, quebra-se o paradigma da entidade jurídica, porque substitui-se do balanço consolidado pela entidade econômica. É uma entidade que não tem, voltando, não tem formação jurídica, não tem CNPJ, né, que a gente diz na linguagem da gente.
Então, é uma quebra, gente, de paradigma enorme. Você precisa ter uma capacidade de imaginação para aceitar uma entidade que não existe. Fora a discussão de entidade jurídica que existe, não existe na realidade. Ela ali, essa outra, não. Tanto que os alemães conservadores, obviamente, só foram aceitar o balanço consolidado, e nós vamos mostrar daqui a pouco, quando foram obrigados. Né? Eles jamais aceitaram. Como é que eu posso fazer balanço de uma entidade que não existe? Isso não entra na cabeça germânica. Mas a segunda grande quebra de paradigma foi que, no balanço, também até então, as definições de ativo eram em função da propriedade dos direitos. Então, o conceito de propriedade jurídica era o único existente. Só que no balanço consolidado, quando você traz ativos da empresa de baixo, você tem 70%. Você traz 70%, você traz 100% dos ativos. Você não é proprietário de nada, você é proprietário do valor residual do balanço da empresa, que é proprietária é a controlada. Então, veja que para aceitar o balanço consolidado, você tem que sair do conceito de propriedade jurídica e ir para o conceito de controle. Eu trago todos os ativos, todos os passivos, todas as receitas, todas as despesas da minha controlada, não que eu seja a proprietária jurídica delas, eu controlo isso tudo. Vejam que são duas mudanças fundamentais. Entidade econômica, veja aí, o lado econômico começa a aparecer como relevante, né, e frente à figura da entidade jurídica. E o conceito de controle para a definição de ativo começa a ir criando um campo, né, frente ao antigo da propriedade jurídica. Vamos lá? Então, dentro dessa história do controle substituindo propriedade, nasce o nosso velho conhecido leasing financeiro, só que no começo ele só existia no consolidado, porque essas regras todas, essas novidades, elas estavam sendo praticadas só no consolidado. Segue. O que vai acontecendo com o tempo, que vai descendo para os balanços individuais. O leasing financeiro depois passou para o balanço individual. Segue. E aí vem um negócio interessante. Começa a existir, então, uma visão conjunta do consolidado e do individual, sempre com a visão da prudência. Da prudência. Por quê? Porque eles estão mandando informações para o mercado. E superconservadorismo para o mercado não serve, porque o mercado começa a ter dúvidas sobre que balanço é esse, quão conservador é isso. A depreciação deles é exageradamente conservadora, medianamente conservadora, etc. Então, a figura da prudência passa a ser um item relevante. E daí, segue. Eles criam, inclusive, um princípio que, na verdade, é esse que é o princípio fundamental da contabilidade anglo-saxônica, true and fair deal, que está lá nas normas e que no Brasil a gente traduz por representação fidedigna. Esta figura de representação fidedigna é a única forma de garantir credibilidade junto aos investidores. Então, nasce a figura do true and fair deal, fortalece-se a figura da prudência e vai nascendo toda essa história, segue, de visão econômica, representação da realidade econômica, por causa da distância entre a empresa e os investidores, e não a possibilidade do banqueiro de pôr lá o gerente para conversar, que não dá para botar alguém para conversar com milhares de acionistas, né, individualmente. A conversa tem que ser esta via o balanço. Não segue. Então, com isso, nasceu a figura da prevalência da essência ou substância, segue, sobre a forma, né, e quando essa, segue, não der uma true and fair view do patrimônio do resultado. Então, nasceu, e foi fortemente isso ainda no século XIX, e depois ele se firma no século XX, que esta representação econômica, essa true and fair view, pode, às vezes, esbarrar em algumas formas jurídicas, principalmente contratuais, que podem trazer uma deformação. Aí, então, se acontecer isso, né, claro, isso não é o costume, não é a norma, isso é a exceção, tem que fazer
fazer-se prevalecer a essência. Segue. Isso aí nós já falamos. Pode conseguir. Aí vem o seguinte, continua a prudência, mas a figura da essência econômica começa a colocar alguns problemas para o próprio exercício da prudência. A essência começa... Porque se você for exageradamente prudente, você começa... Então, esse trade-off, essa discussão entre prudência e essência, ela é o forte do âmago da filosofia contábil anglo-saxônica. E isso começa a trazer algumas mudanças. Né? Esta figura da prudência começa a sofrer algumas alterações. Vamos lá. A primeira delas foi, historicamente, quer dizer, tem a história de moeda estrangeira avaliada a valor justo, né, valor de mercado, mas aí deixa de lado, e a maior significativa foi na indústria de produção do ouro. Produzir ouro e vender, reconhecer o lucro no ato da venda, que é o mais prudente, produz uma deformação, já que o objetivo da indústria de produção de ouro é produzir o ouro, é ali que se faz o lucro, é muito, muito centrado na produção, não é na venda. A venda não exige esforço, a venda não custa nada. A venda, inclusive, é arbitrária, venda hoje, venda amanhã, escolha e tal. Mas o que garante mostrar a essência do desenvolvimento da empresa, do crescimento das riquezas, é a produção. E eles passam, então, vejam, abre mão um pouco da prudência em favor do true and fair view e começa a reconhecer receitas a valor justo, né? Na época, valor de mercado, no ouro. Isso aí depois começa a se estender a outros tipos de minérios, a agricultura e a pecuária, mas desde que a essência do desempenho esteja no processo de produção, no processo de crescimento, ou na França, no envelhecimento dos vinhos, mas desde que houvesse mercado ativo para esses itens, de tal maneira que os preços pudessem ser trazidos de fora para dentro. Jamais a empresa definir o preço por si só. Esta era a filosofia saxônica ali de trás. Segue. Agora, mais recentemente, já algumas décadas atrás, a estender a figura do valor justo, no começo, para os instrumentos financeiros que tivessem valor de mercado definido externamente, ou seja, mercado ativo. E alguns autores diziam, inclusive, né, principalmente no caso de minérios, etc., tem que ter um mercado ativo com preço definido e desde que você não seja capaz de ter um volume de produção que chegue lá e destrua o valor de mercado. Então, a CBMM não poderia avaliar o nióbio ao valor de mercado porque é tão única a produção dela no mundo, quase única, que ela faz o preço, ela muda o preço. Então, daí não poderia. Então, veja como procurava-se mostrar uma essência econômica, mas, de qualquer maneira, abrindo mão do conceito de prudência, mas não tão exageradamente. Segue. Mas algumas mudanças vão lá, continuar a crescer, e mais recentemente ainda veio esse negócio que muitos ainda contestam, que é, propriedade para investimento a valor justo já não é agora um exagero, porque propriedade para investimento, em princípio, não tem mercado ativo, né? Os preços são discutidos caso a caso, não há um preço de mercado assim tão definido. Sabe que não é um exagero, tal, mas seja o que for, está aí nas regras, está funcionando. Mas só para mostrar a evolução desta figura de prudência versus a essência e a força da figura da essência sobre a forma para uma representação fidedigna. Segue. Agora, veja que essa história da essência sobre forma ela é antiga e ela reflete em muitas normas que a gente nem percebe. Por exemplo, lá, muito tempo atrás, eles começaram a dizer o seguinte: quando você produz uma venda e a venda exige diferentes cumprimentos de obrigações, mesmo que o contrato seja único, mesmo que o preço seja único, nós diríamos no Brasil, mesmo que a nota fiscal seja única, não interessa, você tem que reconhecer as receitas em função das diversas performances. Então, o que já era do CPC 30, que é lá, década lá de 80, lá para trás, mas já era a colocação numa norma do antigo IASB, mas que já existia na prática desde o início do século passado. Então, veja que
o CPC 47 de hoje, ele não é novidade nenhuma para o mundo saxônico. Você vende, mas você também garante a montagem, garante não sei o quê. Então, mesmo que você tenha vendido o seu produto por um preço só, mas você tem diversas obrigações, quer montar, quer testar, sei lá o que for. Então, você tem que reconhecer as receitas em função do cumprimento das diversas obrigações, das diversas performances. Segue. Outro exemplo é a figura de contratos lidos em conjunto. Isso que mais recentemente apareceu aí, né, no Brasil, você tem um contrato, né, o velho exemplo, contrato de venda com contrato de aluguel de volta do bem vendido, e tantos outros. Esta figura já é antiquíssima no mundo filosófico, em função da essência. Quer dizer, se eu tenho vários contratos jurídicos, cada um deles tem a sua perfeição jurídica, etc., mas olhados individualmente, eles podem não dar uma true and fair view do que está sendo, de fato, negociado. O que interessa é o entendimento do seu conjunto. Aliás, um negócio interessante, há pouco tempo, dessa história toda da Caixa Econômica Federal, com seu processo lá com Caixa, Seguridade, etc., teve uma forte discussão e acabou realmente prevalecendo isso. Quer dizer, era um monte de contratos. O que interessa era como começa, como termina, e o resto ali é tudo feito em curto prazo, como meio. O que interessa é o conjunto, não é a figura de cada contrato em si. Segue. Mais um exemplo é a figura dos contratos de concessão. Se você tem ativos que a tarifa você não controla, os ativos, no fundo, têm que ser devolvidos para a União, o controle, então, pela essência, você não tem um ativo imobilizado. Pela essência, o que você gastou de dinheiro, você adquiriu o direito de concessão, você tem o intangível. Quando o direito é líquido e certo de receber, se você pega lá a concessão de um presídio, você vai receber do Estado, na verdade, você não tem nem intangível, você tem um recebível do Estado trazido a valor presente. Então, os contratos de concessão podem ser iguais em 5 concessões diferentes, mas eles serão lidos dentro da figura do True and Fair View, essência sobre a forma, com 5 óculos diferentes. Cada um deles poderá, um vai ter imobilizado, o outro tem intangível, o outro não tem intangível, tem só financeiro, etc, etc. Segue. E agora, os arrendamentos, que na verdade são extremamente antigos, o do arrendamento mercantil financeiro, e agora vem aí dentro de que, olha, para dar true and fair view, eu preciso colocar para dentro da empresa determinadas obrigações, determinados passivos que não estavam reconhecidos contabilmente. Então, nos contratos fortes, né, de médio e longo prazo, de aluguéis, de arrendamentos, etc., na essência, nós temos que dizer que a empresa está adquirindo um direito de uso e assumindo uma obrigação, porque o balanço com este passivo e com este ativo dá uma visão mais fidedigna do que está acontecendo. Segue. Os custos de transação, né, de que determinados valores não são despesas, por exemplo, a emissão de debêntures, etc., isso faz parte do custo financeiro de obtenção. É mais um exemplo, e segue. E assim vão existindo muitos outros. Segue, que, só para a gente ter uma ideia de que a ciência sobre a forma ela é antiga, e muitas das normas que a gente às vezes vai aprendendo não percebe que por trás dela estava esta figura. No século XX, né, aí vem uma coisa interessante, que é só um passo de passagem, na metade do século, quando vem, depois da guerra, o conceito de ampliação, globalização de comércio, serviço, dinheiro, etc., o mundo, com esta confusão de contabilidade do mundo germânico, onde nada disso que ele está falando se aplica, né? Contrato de longo prazo, é só quando termina, equivalência patrimonial, nem pensar, que é isso, receita que eu não estou vendo o dinheiro quando entra, não faz sentido. Aquele super conservadorismo, o mundo anglo-saxônico, com essa filosofia toda, e o nosso mundo latino, na verdade, com o fisco, claro, segue, nasce daí todo o processo, né? O dinheiro, né? Falando, quer dizer, que as empresas, principalmente transnacionais, quem está negociando no mundo global, empresta dinheiro, compra empresa, vende mercadoria, analisa crédito, sei lá o que for, com contabilidades muito diferentes, muito problema, muita perda de dinheiro, muita decisão errada. Temos que criar uma contabilidade internacional, segue. E aí vem, né? E principalmente na década de 70, determinadas revoluções, segue.
Nos Estados Unidos, né, vem aquela história de que contabilidade era muito importante, porque até então quem fazia as normas contábeis era o IBRACON deles, né, o AICPA, tinha lá o Accounting Principles Board, que era um órgão do AICPA que emitia as normas que a SEC reconhecia. Mas daí, como toda aquela história de que as empresas, esses profissionais do AICPA ou são controllers pagos pelas empresas ou são auditores remunerados pelas empresas, então o mercado começou a querer um órgão mais neutro, com essa frase aí super célebre, né, porque ela é muito importante para ser feita só por contadores, e cria um FASB. Na discussão forte que estava existindo de globalização da contabilidade. E os Estados Unidos, porque o poder econômico relativo no mundo em 73 era muito mais alto do que é hoje ainda, né? Com aquele poder econômico, cria um organismo de natureza privada, tudo bem, porém, com bilhões de dólares conseguidos, com dezenas e dezenas de empregos em tempo integral para trabalhar em normas contábeis, os europeus se apavoraram dizendo os americanos vão dominar aquilo que nós queremos, que é o processo de convergência internacional. Segue. E aí, os europeus, desesperadamente, criam rapidamente o tal do IASC, que é o órgão antecessor do IASP. Fazem questão de criá-lo 2 semanas antes da formal constituição do FASB. É uma coisa muito interessante. Então, o IASB nasceu como um processo de defesa contra o poder que poderia vir a ter o FASB, como de fato teve em termos internacionais. Segue. E daí, quando veio o IASC, eu aqui, de 73, eu já sou um velho, né, professor, profissional de mercado, doutor, diabaquato. Quando veio a criação do IASC, eu comecei a dar risada comigo mesmo, né? Como é que vai juntar alemão com francês, com inglês, para fazer uma convergência contábil? E eu quebrei a cara, porque muito rapidamente, aliás, durante o processo de criação do IASC, eles já tinham definido. As normas internacionais teriam que não ser dos alemães, exageradamente conservadores, não podia ser latino, exageradamente fiscal, o fisco tem regras diferentes em cada país, então só tinha uma alternativa, seguir a filosofia inglesa. Nasceu, então, o IASC, já com a concordância da elite europeia. Isso aqui não é os contadores, não. Os contadores europeus, por décadas, foram contrários a essa convergência, tá? Cada um queria fazer o seu. Mas as grandes empresas de auditoria, principalmente os grandes bancos, as grandes empresas de investimento, grandes transnacionais, as bolsas de valores, foram esta elite que forçou o processo da criação do IASC e esse processo de convergência e adotando a filosofia inglesa. Segue. Para seguir como fonte de informações. Até a ONU procurou interferir nesse processo, eu cheguei a representar o Brasil na ONU, mas mesmo na ONU ela parou, aliás, foi uma proposta nossa brasileira de deixa o IASC trabalhar, para quê? Um outro órgão, etc, etc. Mas a ONU também começou a trabalhar também sobre a influência da contabilidade anglo-saxônica, ela também viu que era a única forma de ter um processo de globalização. Segue. E tudo, veja bem, aí começa a entrar na história do IASC, né, já a figura do papel do consolidado e da True and Fair View, que domina, segue toda a filosofia das normas que foram sendo emitidas pelo IASC, todas agora trazem expressamente a essência econômica que tem que predominar. Segue. Então, isso se espraia né, para o mundo. No começo, na verdade, meio lentamente. Em 73, tem o FASB, tem o IASB, tem a entrada da Inglaterra na União Europeia. Não sei se vocês sabem, a Inglaterra foi convidada para entrar, e ela, para entrar, colocou N condicionantes. As 2 condicionantes que ela colocou no mundo contábil foram: tem que ter o balanço consolidado. O Érico está abrindo a porta para trazer minha companheira aqui de escritório, que é a gata da vizinha. Quando eu falo gata da vizinha, é gata mesmo, viu? Se vocês quiserem, eu mostro aqui. Não tem outro sentido, por favor. E exigem, né? Nós, para entrarmos na União Europeia, exigimos que saia uma diretiva dizendo que tem que haver o balanço consolidado, porque os alemães, todo mundo não aceitar, os franceses, etc. E que a contabilidade tem que dar uma true and fair
viu. Segue. Isso, para vocês terem uma ideia, essas duas diretivas foram as que mais vezes tiveram postergação, tamanha resistência dos países que, apesar de terem criado a IASC, o que acontece? O IASC tinha sido criado pela elite, mas agora entrava mais no mundo político, onde a força da profissão, do grosso da profissão, que não era favorável às normas internacionais nos países europeus continentais, então tinha lá toda essa resistência. O Brasil fez uma outra revolução que seguia a contabilidade latina, cria em 76 a lei das SAs, olhando a figura, segue, do investidor, mesmo sem declarar isso expressamente, e determina, seguindo a contabilidade americana, inglesa, a segregação entre fisco e contabilidade. Todo mundo deve... Não, todo mundo não. Os mais velhos ou aqueles que estudam bastante vão saber que o artigo 177, parágrafo 2º, determinava a segregação, porém, em 78, no ano da vigência, vem lá a Receita e diz, quer dizer, você pode usar o LALUR para segregar fisco e contabilidade desde que com a minha prévia anuência, a minha prévia autorização ou a minha prévia determinação. E morreu, né, no nascedouro, esta figura de segregação entre fisco e contabilidade, e nasceu e morreu também o que estava para começar a ser aplicado no Brasil, já naquela época, que era a figura da essência sobre a forma. Segue. O que acontece é que o IASC ele era um órgão de direito privado que dava conselhos. As normas deles eram conselho. O país adotava o que quisesse. O Uruguai foi o país de maior expressão econômica no mundo que adotou as normas do IASC. Ninguém adotava, ou adotava um pedaço. Nós, no Brasil, a gente copiava certas coisas do IASC para fazer normas da CVM, por exemplo, mas aquele escolhia o que queria, redigia, escolhia uma parte da norma se quisesse. A gente era livre, tinha total autonomia. Tá? E a gente vinha. E lá na Europa, o problema de os países continuarem sentindo que tinha que ter a convergência, tinha as normas do IASC, mas cada país, no fundo, as profissões contábeis vinculadas fortemente, né, nacionalisticamente, a defender o que é o seu. O alemão, não, a contabilidade boa é a nossa, etc. Só que daí a organização das CVMs mundial, né, que é a IOSCO, faz uma pressão na década de 90 para a União Europeia adotar as normas internacionais. Segue. E tem alguma coisa escrita embaixo que eu não estou vendo? E a União Europeia decide, em 2002, formalmente, que em 2005, né, todas estariam agora já dentro da figura da adoção das normas internacionais, está correto? Esta figura, então, da adoção, né, da União Europeia a partir de 2005. Segue. Ela, então, segue em 2002. O consolidado True and Fair View, né, centrado na essência econômica, se espalha, então, pela União Europeia para efeito dos boletos. Lá entrou para as demonstrações públicas consolidadas, demonstrações contábeis de uso público consolidado. Não era... Quase todos os países mantêm a sua contabilidade própria para fins internos, fins tributários, etc. Então, não é como nós que tentamos adotar aqui uma única norma para os dois. Mas aí é que se espalha pela Europa fortemente essa figura do True and Fair Deal. Segue. O Brasil, em 2000, Lei 11.638, depois, 2010, com o CPC e a união entre CVM, Conselho Federal de Contabilidade, etc., o Ministério da Fazenda com um protagonismo sensacional à época, e o Brasil adota o IASB para o consolidado, para o individual, segue. E, com isso, estamos nós agora com a figura da essência sobre a forma nas mãos, fortemente desde a adoção integral das normas em 2010. Então, vejam, esta figura de essência sobre a forma, representação fidedigna, ela é antiga, ela nasceu na Revolução Industrial,
dentro da Inglaterra, se espalhou pelos países anglo-saxônicos, né? Estados Unidos, principalmente, depois a Irlanda, etc., a Austrália, né? A África do Sul, né? Tem contabilidade anglo-saxônica, não sei se vocês sabem. Fernando Pessoa, né? Famoso lá, português, quando ele foi jovem para a África do Sul, ele aprendeu contabilidade, ele aprendeu contabilidade anglo-saxônica. Quando ele voltou para Portugal, foi um choque, não era muito aquilo lá, né? Acho que por isso que ele resolveu ser escritor. Essa parte da brincadeira é minha aqui. Mas os países anglo-saxônicos, então, vieram com essa linha forte do, volto a repetir, True and Fair View, essência econômica sob a forma. E aqui no Brasil, mesmo com a tentativa da lei das SAs, não deu muito certo, e chegou este movimento, que na Europa tinha começado muito pouco tempo antes, começou em 2005, e nós aqui em 2010 já estávamos dentro desta linha. Segue? Então, os panos de fundo da contabilidade hoje são, pode pôr todos agora, o True and Fair View, né? A essência sobre a forma, e vence, para você ter uma True and Fair View, você tem que ter a figura da neutralidade, você não pode correr muito para um lado, nem muito por outro, você tem que ser o mais realista, etc. Porém, como dizem as normas de vigência, a neutralidade, mas sem se esquecer da prudência. Então, por que eu estou insistindo aqui na prudência? Porque True and Fair View, essência sobre a forma, não é tão livre assim de ser adotada se existir qualquer problema que poderia e que exigiria prudência para não trazer riscos de informação aos usuários externos da contabilidade. Segue, finalmente. Muito obrigado. Então, pode descompartilhar. Por favor, Érica. Então, esse era o resumo que eu queria fazer sobre a figura da essência sobre a forma, para dizer que ela não foi criada agora, ela não é novidade, ela é super antiga, mas que não só no Brasil, mas na Europa continental inteira, ela é recente, ela só tem 5 anos mais velha do que nós. Por isso que eles lá na Europa continental e tantos outros países no mundo, e nós do Brasil, ainda apanhamos tanto, ainda sofremos tanto com essa regra. E lembrar que muitas das regras contábeis que nós aplicamos, como eu falei, concessões, receitas, etc., a gente nem percebe, se não parar para olhar, a gente nem percebe que elas estão carregadas da aplicação da filosofia do True and Fair View, essência econômica. Desculpe o excesso de tempo tomado para procurar dar isso. Como disse, os velhos sempre acham que contar história tem a sua relevância. Desculpe, muito obrigado. Obrigado, professor Eliseu. Como diria o repórter Esso, testemunho ocular da história. Estava lá, inclusive. Esculhambação, né? Tem um ponto interessante sobre essa questão da essência sobre a forma, né? Quando a gente fala das normas do IASB hoje, naquilo que a gente está vivendo atualmente, né? Que essa essência sobre a forma, ela é tão essência sobre a forma, tão essência sobre a forma, que a própria forma diz que se a forma da própria norma contábil não for boa, usa-se a essência, né? Que é o tal do True and Fair Override, que é uma mosca branca, né? Assim, é muito difícil da gente conseguir encontrar quem tem a coragem de fazer isso e auditor que tem a coragem de aceitar isso. Mas é uma previsão da própria norma, né? Exceto na Inglaterra. Lá eles realmente usam. Lá eles fazem de verdade. Então, mas assim, eu acho que esse é o suprassumo da essência sobre a forma, né? Quer dizer, a própria norma diz, olha, se norma não funcionar, não me use aquilo que você achar melhor para representar fidedignamente a realidade econômica. Rodil, você levantou a mão? Levantei sim. Na realidade, eu tenho um pontinho de discordância sobre a forma, apesar que eu acho que a essência estava certa. Quando o professor fala que o fisco dominou a contabilidade, na verdade, isso é verdade. Vocês lembram da minha piada de que o fisco poderia definir que o imposto de renda se paga sobre
o quadrado da superfície do quartel de bombeiros mais próximo, certo? Quer dizer, o fisco estabelece as suas normas. Na verdade, o que acontecia lá atrás era que a contabilidade era muito devagar. Então, você tinha um balancete 1 mês e meio depois de fechar o mês. Não podia servir para a gestão. Então, o que os contadores e os empresários fizeram? Simplesmente plasmavam na contabilidade aquilo que estava no fisco, porque isso facilitava a declaração de imposto. Já que a contabilidade não era usada para gestão, como dizem lá na minha ex-terra, viva la pepa, né? Quer dizer, adotamos o princípio fiscal dentro da contabilidade, mas não, o fisco fez a sua parte. Nós que realmente fomos relapsos em fazer alguma coisa para o qual tínhamos as ferramentas, como o LALUR, por exemplo, para ter essa diferenciação. Hoje, com uma contabilidade mais real-time, eu acho que aí já não tem essa desculpa. Obrigado, Rodil. Eu vou passar a palavra para o Papini e depois a gente volta, já passa a palavra para o Rodrigo para continuar a apresentação e depois a gente abre para a discussão. Mas como o Papini já está aí com a mão levantada, vamos em frente. Bom, muito bom dia. Vai ser muito rápido o que eu vou falar. Que os contadores, de modo geral, eles continuam confundindo prudência com conservadorismo, né? Isso até em empresa de capital aberto. Isso é um problema, né? Porque não existe mais conservadorismo, né? Existe sim a prudência, né? É só isso. Exatamente. Nós, no Brasil, a gente teve sempre a história muito do conservadorismo trazido pela contabilidade italiana, né? Que carrega... Pior é a alemã. A nossa influência não chegou a ser o conservadorismo tão exacerbado quanto a alemã, a italiana. Mas a gente, hoje, o conservadorismo em si está abominado pela filosofia contábil, que a prudência é outra coisa. E ela é que tem que ser seguida. Exatamente, concordo. Bom, Rodrigo, a palavra é sua. Bom dia, então, a todos. Me escutam bem? Eric, me escuta bem? Sim, ótimo. Agradecer ao professor Eliseu, que nossa referência e maior, e professor Eliseu não tem nem que pedir desculpas, poderia tomar a manhã inteira, porque já disse isso ao professor Edson, escutá-lo é um prazer, uma honra, e eu sinceramente acho que sempre temos a aprender. Então, e devo dizer que... Estou ficando vermelho aqui. Diga assim, com toda a honestidade do mundo, né? Lhe admiro como ser humano e lhe admiro também como profissional. Além disso, dizer que tive essa true and fair view, eu tive deixa eu ver, né? Realmente na Inglaterra eles aplicam isso ferrenhamente, porque eu tive essas coligações contratuais, né? Os casos que o senhor trouxe são de coligações contratuais, de causa sistemática, que nós estamos avançando ainda a pequenos passos do Brasil, mas lá na Inglaterra eu tive uma arbitragem de âmbito marítimo, recentemente, até semana passada, estava falando com o contador inglês, professor Eliseu, para o senhor ter uma ideia, né? Estava falando com o contador inglês, e ele falou assim, não, a gente tem que fazer a contabilidade de todos os contratos juntos. Nós não podemos fazer a contabilidade... Não, foi exatamente isso, né? Nós não podemos fazer a contabilidade dos contratos de maneira estanque. Eu digo isso porque um dos árbitros, bem, eu sou um árbitro brasileiro, então, assim, eu vou dizer que eu estou no meio do caminho, mas o outro árbitro é alemão, professor Eliseu. E ele tinha sugerido em fazer as contabilidades separadas. Ele é um pouco mais velho do que eu, e, curiosamente, caiu perfeitamente na explicação do senhor. E o contador estava se recusando. Ele falava assim, não, tem que fazer tudo junto, porque é a mesma operação econômica. No fundo, essa causa sistemática jurídica é a mesma operação econômica, né? A entidade econômica por trás. E, enfim, lembrei disso e, assim, lhe rendo uma homenagem à sua brilhante palestra
que sempre aprendo muito, né? É isso, né? E eu também agradecer ao professor Edson, que, enfim, né? Que desafio, não, Edson? Assim, trazer temas interdisciplinares e com grande, e com grande profundidade. Eu sou um convidado para o grupo, né? Como o Eric. Aliás, Eric, bom dia, né? Assim, oficialmente, né? É um prazer reencontrá-lo também. Eu sou um convidado, mas me sinto em casa. Considero-me um amigo do professor Edson, um amigo pessoal. Então, enfim, né? Estou em casa. Nossa, professor Eliseu, o senhor me deu vários ganchos, né? Eu poderia só falar da palestra do senhor, né? E abrir mão do meu pobre roteiro. Desde a menção da ordonância de 1673, que, enfim, fundou, né, toda a prática comercial francesa, uma ordonância que é devida a Luís XIV, e de celebridade, né? Então, desde isso, até esses planos de harmonização internacional, nós também enfrentamos isso no direito de uma forma cada vez mais constante. Nesse tema é muito peculiar, porque algumas instigações que o professor Edson me passou, né, como enquadrar casos de simulação, de contratos coligados, que agora o senhor trouxe dentro da roda de discussão, e até mesmo as questões de teoria da aparência. E hoje em dia, eu digo mais, professor Eliseu, eu quero chegar lá até o fim da minha rápida exposição, professor Edson, porque farei ela de maneira rápida, as questões da teoria da confiança, que hoje em dia estão fundando alguns julgados e estão tendendo cada vez mais para essa contabilidade, não conforme uma entidade jurídica, mas conforme uma entidade econômica. Então, eu acho que é mais um dado que está empurrando numa outra direção. Mas, se me permitem, eu vou seguir rapidamente alguns pontos e passar para todos. A minha ideia básica é estruturar 2 pilares jurídicos. Um deles foi instigado diretamente pelo professor Edson, que é o artigo 112 do Código Civil, que é um artigo-chave de interpretação negocial. Um outro é sobre a questão do paradigma das formas jurídicas, que nós temos algumas regras aqui, talvez algumas não agradem muito os contadores, outras sim, mas eu já devo fazer esse disclaimer polido ao início. Na sequência, eu queria tratar o papel do intérprete do julgador contra esse arcabouço para tratar de hipóteses excepcionais. E hipóteses excepcionais são muito interessantes. O professor Eliseu praticamente fez uma frustração de causa da minha exposição, porque ele trouxe todas as minhas hipóteses de exceção sem saber, né? Então, assim, é maravilhoso, né? A questão da simulação, da teoria da aparência, das coligações contratuais cada vez mais presentes numa contabilidade una, e também da teoria da confiança. Eu queria ressaltar a teoria da confiança, não queria deixar de ressaltar a teoria da confiança. Muito bem. Então, sendo também, assim, bastante informal, e começando o meu primeiro pilar, que é sobre o paradigma das formas. Muito bem. Se a gente for ver um arcabouço doutrinário e também legislativo, nós temos um conjunto de artigos, né? O artigo 104, 3 do Código Civil, 107, o 108, o 109. O Código Civil, e dessa maneira o ordenamento jurídico como inteiro, porque nós estabelecemos aqui regras negociais, estabelece como regra a informalidade negocial. Essa é a regra, esse é o paradigma atual vigente do ponto de vista jurídico. E isso é muito importante. Então, se eu tiver uma forma a ser exigida, essa forma tem que vir por uma lei legítima. Aqui, pegando as palavras do professor Goffredo, é uma lei que transita no poder legislativo, nas 2 câmaras. E isso é muito específico. Então, eu não poderia, por exemplo, por uma norma administrativa, ditar uma forma específica, o que pode ser muito relevante em termos tributários. Essa forma tem que vir dentro de um processo legislativo legítimo, que nós temos consagrado desde a nossa Constituição. Então, uma vez que nós temos como ponto de partida a regra da informalidade, ou de uma forma livre, e que pode vir a ser acordada pelas partes, uma forma escrita ou solene são excepcionais e de previsão legislativa. Então, esse praticamente é a escadinha das formas, como se fala quando se ensina normalmente as formas. Regra é a liberdade, a exceção é a forma escrita, previsão por lei, e mais exceção ainda são as denominadas formas solenes,
que praticamente só existem duas no país, que é o testamento e o casamento, e que não vem ao caso de tratarmos delas. Mas a forma escrita, praticamente, que é por via de escritura pública e algumas questões registrárias e notariais, elas precisam de uma previsão legislativa muito expressa. Então, eu não posso fugir desse quadro. Esse é o nosso quadro normativo como forma. Muito bem. Isso me leva a pressupor que eu estou tratando de forma aqui, num ponto de vista de sentido estrito. É forma como forma, propriamente. Quer dizer, a doutrina jurídica trabalha aqui, não propriamente as palavras que contém, mas é a forma específica. Esse contrato é assinado por duas testemunhas. Esse contrato, ele tem uma escritura pública, ele pode ser só um contrato de gaveta. Essa operação econômica precisa de uma garantia específica como parte integrante da forma ou não. Essa é a ideia de forma. É uma forma em sentido estrito. Muito bem. Essa é uma primeira linha. Aqui não há muitas discordâncias do ponto de vista de interpretação negocial, porque forma não é nem uma questão de interpretação, observe. Forma é uma questão de existência da relação negocial em si, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico. Segundo lugar, essa questão do artigo 112, que me foi instigada pelo professor Edson. O 112, ele é um artigo conhecido de todos, e aqui também rendendo uma homenagem ao professor Eliseu. Esse artigo 112, não, professor Eliseu, não pode ser diferente. Eu acho que nós, mais inexperientes ainda, porque estamos trilhando ainda o caminho, temos que render homenagem às pessoas mais experientes, e eu acho que isso faz parte da vida, como um princípio natural. Então, esse artigo 112, ele foi concebido por um francês também, numa obra de 1760, Robert-Joseph Potier, tem um tratado maravilhoso, o Traité des Obligations, o Tratado das Obrigações, em que ele estabeleceu, para vocês terem uma ideia, os 12 cânones de interpretação negocial que utilizamos até hoje no direito. É uma leitura absolutamente agradável, até sugiro e posso enviar a todos com muita tranquilidade. Imagina, são 6 páginas do Tratado das Obrigações dele, que depois foi internalizado pelo Código Napoleônico de 1804, e se espraiou por todos os códigos do ponto de vista de interpretação negocial. E a primeira regra, olha que interessante, a primeira regra do Potier é justamente a do 112 nosso do Código Civil. Nas convenções, eles faziam uma distinção na época de convenções e contratos, que não vale a pena no momento. Nas convenções, mais se deve indagar qual foi a intenção comum das partes, contratantes, do que aquilo que é o sentido gramatical das palavras. Essa é uma regra antiguíssima, Assim, desde o direito romano, no final do digesto de 533 depois de Cristo, Justiniano, já tinha uma regra de interpretação negocial nesse sentido. O Potier, que faz parte desse racionalismo francês, ele simplesmente extrai isso a partir também de comentadores e glosadores medievais e instaura um princípio de interpretação negocial. E esse princípio vai ser internalizado nos nossos códigos à la Potier. Eu queria destacar um ponto sobre essa regra que me parece muito importante. Essa regra de interpretação não tem nada a ver, isso é uma confusão que se faz, até do ponto de vista de primeira instância dos nossos julgamentos, com uma questão de forma, ou forma, que é o primeiro pilar. Essa regra de interpretação simplesmente nos diz que numa hipótese de dúvida, eu vou ter que ir atrás dessa intenção das partes. Aliás, o nosso Código Civil aqui, ele apresenta no artigo 112 uma imperfeição. Ele apenas diz intenção. Ele não se refere à intenção comum. Como se eu pudesse ir atrás dos desejos de cada uma das partes, o que não é possível. Essa é uma concepção negocial voluntarista de Saleil, que é absolutamente antiga. O nosso Código Civil adotou um modelo de estruturalista de interpretação negocial. Então, eu tenho uma intenção comum, uma declaração de vontade que funda toda aquela relação, e que o meu intérprete vai poder ir atrás. Mas isso, a princípio, ressalto, não tem nada a ver com uma questão de forma ou de forma, no primeiro sentido estrito. Essa questão é apenas em hipótese de dúvida. Se eu tiver muito claro na declaração negocial, a intenção comum, agora tem que acrescentar esse comum ao Código Civil, eu consigo determinar com exatidão e não preciso
e ir muito além do que aquela forma me impõe. É uma segunda ideia e uma instigação feita pelo professor Edson. Muito bem, isso nos leva a um problema central. E eu acho que esse é um desafio que se toma do ponto de vista jurídico e que vai nos afetar um pouco mais à frente, quanto aos casos excepcionais, em que eu posso descartar essa forma para ir em situações específicas atrás dessa operação econômica por trás, que o professor Eliseu já destacou muito bem. O problema específico é que a forma, no sentido estrito, quando ela é exigida pela lei, ela é da essência do ato, do ponto de vista jurídico. Essa é uma visão tradicional, mas é uma visão também de segurança em muitas hipóteses. Se a própria lei exige uma escritura pública, ela é da essência daquele ato. Se eu desrespeito essa forma, esse negócio jurídico deixa simplesmente de existir. Então, eu vou ter que fazer uma questão patrimonial por trás, que eu vou ter que lidar, mas sem aquela relação negocial. Sem aquela relação negocial, muitas vezes tipificada. Então, esse é um ponto inicial. E um outro que eu queria destacar aqui é que eu não posso confundir palavras com a forma ou com a forma. Eu posso, obviamente, chamar um contrato do que eu quiser, né? Eu posso chamar um contrato de locação, de arrendamento, mas ele não vai deixar de ser locação. Eu posso pôr o nome que eu quiser no contrato, isso é muito comum para os privatistas. Eu posso, até por uma questão negocial, às vezes não passa pela negociação com outra parte, você denomina, sei lá, de outras avanças, como a gente faz isso no direito. Mas eu não posso confundir essas palavras que eu dou com a exigência de forma ditada pela lei. Certo? O que o intérprete pode fazer é falar, olha, esse tipo que as partes dizem não é bem esse tipo, mas respeita essa forma ou essa forma. Então, tudo bem. Aqui é o ponto central agora que nós, do direito privado, e de certa maneira influi no direito público, ressaltamos. Quem é esse intérprete que pode determinar o tipo obrigacional e contratual? Esse tipo, ele é determinado pelo próprio jogador. Isso é muito interessante. Então, a princípio não, eu acho tremendo de um absurdo, um simples fiscal não poderia determinar esse tipo. Esse conjunto legislativo é designado pelo que a gente denomina de jurisprudência dos interesses, que é a nossa configuração de hierarquia de fontes, ao jogador em específico, que é o primeiro leitor do Código Civil. Então, esse julgador poderia determinar um tipo diverso, isso com certeza, do que aquele que as partes dizem, desde que respeitada essa forma ou essa forma. Existe uma exceção possível, e isso, infelizmente ou infelizmente, eu tenho que destacar. A nossa Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei recente, determinou que em contratos em que eu tenho igualdade de armas de negociação, as partes podem determinar o conjunto de regras aplicáveis. Então, elas podem determinar um tipo que seria vinculante até o intérprete. Então, aqui em contratos altamente paritários de igualdade de armas, eu sequer poderia o julgador ir além nessa interpretação de palavras. Então, praticamente aqui, dizendo que num jogo de pessoas grandes, o julgador não deveria se intrometer. Mas o que eu gostaria de destacar, quando eu falo de jurisprudência de interesses, tem um trabalho muito bom, sempre falo isso em sala de aula, que é de um jurista alemão, no caso, o nome dele é Engisch. Ele escreveu um trabalho que foi traduzido para o português, que se chama Introdução ao Pensamento Jurídico. Esse trabalho, ele desenvolve essas escolas de jurisprudência de conceitos, de interesses, de valores, e designa especificamente na nossa hierarquia de fontes que nós vivemos, porque o nosso Código Civil, se na contabilidade nós estamos tendendo mais para um modelo inglês de harmonização, o nosso Código Civil atual ele é de inspiração alemã. Então, nós temos que trabalhar também com esse ponto. Nós trabalhamos com conceitos indeterminados, com cláusulas gerais, que são direcionados ao julgador. Aqui, no caso, ao magistrado que passou em um concurso ou um árbitro escolhido pelas partes.
Então, fiscais, outras pessoas que são intérpretes secundários, não poderiam fazer alterações de tipo contratual a princípio. Muito bem. Então, veja que nós temos um arcabouço de construção jurídica que foi concebido para que eu pudesse dar uma certa segurança com as partes, que foi direcionado a um julgador, que vai ter que se vincular a essa forma em sentido estrito, e que só vai poder ir além dela em algumas situações específicas. E é nessas que eu queria me concentrar agora, né? E também de uma maneira muito breve. A primeira delas é a simulação. A simulação, nós enfrentamos um problema jurídico interessante na simulação. É curioso, né? A simulação ela nunca foi muito levada a sério pelas pessoas do direito privado, curiosamente. Ela é mais levada a sério pelas pessoas do direito tributário, por uma questão de se desconsidera o negócio simulado para ir até do dissimulado, aquele que as partes necessariamente desejaram, mas que estão mascarando. Então, veja que a simulação, como ponto de partida, ela tem um caráter excepcional. Quando o artigo 167 do Código Civil trabalha uma hipótese de nulidade do negócio simulado, ele está inspirado numa ordem pública. Então, eu preciso de uma prova cabal que esse negócio simulado, as partes realmente o fizeram com algum intuito de ferir a ordem pública. É uma regra de nulidade. A simulação no Código Civil de 2002, lembrando, né, também de conhecimento de todos, deixou de ser uma mera hipótese de anulabilidade, que é uma questão de ordem privada. Passou a ser de ordem pública. É uma hipótese de nulidade. Muito bem. A simulação, normalmente, como a gente diz, ela é classificada em simulação absoluta e relativa. Eu posso ter ou não um negócio mascarado por trás. Eu posso ter um negócio dissimulado por trás. E se eu tenho a nulidade do meu negócio simulado, o negócio dissimulado, ele volta à tona e vai inspirar e vai começar a reger toda aquela relação. Se eu tenho uma simulação absoluta, eu sequer tenho esse negócio dissimulado. É para não ter um negócio. As partes fingem fazer um negócio para não ter com alguma finalidade escusa. Muito bem. Aqui nós temos alguns problemas, e que vão ter problemas também de deslocamento patrimonial, enfim, que vai afetar toda essa parte tributária e contábil também. Como que eu faço se eu tenho um negócio dissimulado, então aquele que as partes estão mascarando através de um negócio simulado e que volta à tona? Como considerar esse negócio dissimulado? Muito bem. Eu tenho uma trava de segurança, que é o meu primeiro pilar. E isso foi julgado dessa maneira até recentemente. Quando eu digo recentemente, são 5 anos atrás. Até o STJ adotar, em certa medida, a teoria da confiança. Em certa medida, que sequer foi criada para isso. Já vamos falar um pouquinho da teoria da confiança, um passeio rápido por ela. Olha o que acontece. Se eu destruo o meu negócio simulado para ir ao meu negócio dissimulado, o meu negócio dissimulado, digamos que esse negócio dissimulado exige uma escritura pública. E as partes fizeram por contrato particular, ou seja, tem uma escritura pública, por um instrumento particular. O que vai acontecer com esse negócio dissimulado? Ele simplesmente não vai existir. É uma cláusula de segurança de forma ou de forma. Então, a primeira saída, que é a jurisprudência tradicional em simulação, de inspiração alemã, é não deixar esse negócio dissimulado voltar à tona, porque ele viola uma cláusula de segurança que é de forma ou de forma. Então, curiosamente, em uma simulação relativa, em que o negócio dissimulado viola forma ou forma, e uma simulação absoluta, eu não teria sequer um negócio por trás. O que eu faço com esse deslocamento patrimonial? Esse é o ponto-chave. Olha, os julgados tradicionais dizem o seguinte: eu acredito que aqui foi um pouco radicalismo de interpretação, mas é uma posição tradicional. Simplesmente diz, tem que voltar ao estado anterior. É uma saída clássica do direito privado. Então, devolve cada um para o seu lado e cada um segue a sua vida. Só que isso, muitas vezes, não soluciona o deslocamento patrimonial que se criou
com base até no negócio simulado e não dissimulado. Então, o que o STJ, 5 anos atrás, começou a considerar? A denominada teoria da confiança. A denominada teoria da confiança, que não se confunde com a boa-fé objetiva. Não se confunde. A teoria da confiança ela é de apreciação muito mais técnica. Ela, a princípio, ela não foi criada, ela tem um trabalho muito bom de um jurista português, né? Mencionamos também os portugueses, Frada. Ele teve um trabalho principal na doutrina dele, a Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil. É um trabalho recente, de 2007, e ele praticamente diz o seguinte, né? Veja que ela foi criada para responsabilidade civil, ela não foi criada para simulação. A gente já está fazendo uma aplicação fora de teoria. Ele diz o seguinte, só para entendermos o contexto. As partes envolvem-se em um comportamento de confiança, de fidúcia, propriamente, para utilizar uma palavra latina. Então, de confiança entre elas. Elas começam a agir conforme essa confiança na relação. Então, eu tenho uma relação jurídica que justifique. As partes agem, comportamento, existe uma relação que a justifique, e uma das partes faz o que se denomina de investimento de confiança. Esse é um ponto central. Investimento de confiança. O investimento de confiança são gastos ou despesas que a parte faz para que aquela relação se mantenha ou venha a acontecer. Porque a teoria da confiança, ela tem uma aplicação muito ampla em negociações preliminares, em que eu sequer tenho contrato. Sequer tenho um contrato formalizado. Então veja que eu estou, de certa maneira, já fugindo um pouco daquela questão da forma e da forma estrita. Então, uma das partes começa a fazer um investimento de confiança. Imagina, já temos aplicações aqui de partes que vão comprar terrenos agrários de grande extensão, e já quase na formalização do contrato, que exige uma forma específica, um contrato agrário, né, de aquisição de um contrato de aquisição de terra agrária, em específico, ela faz, por exemplo, reconhecimento de terreno com utilização de drones, ou julgados já, com utilização até de vistoria aérea por helicóptero. E esses são gastos e despesas que se denominam investimento de confiança. E o que a outra parte faz nesse caso? Ela simplesmente vai frustrar a expectativa, falando assim, você teve isso, mas eu não quero mais fechar esse contrato. Então, esse foi o modelo inicial de aplicação da teoria da confiança. Seriam essas frustrações em negociações preliminares. O que o STJ fez há 5 anos atrás, em específico, e que tem sido admitido, por grande parte, agora uma boa parte da doutrina já tem admitido isso. Mesmo em questões de simulação, eu tenho deslocamentos patrimoniais que foram realizados. Às vezes, em confiança da outra parte, mas mais importante, em confiança de uma comunidade que visualizou aquele negócio simulado que vai ser derrubado. Então, a teoria da confiança aplicada como uma função social daquela negociação. E aqueles deslocamentos patrimoniais, eles vão ser passíveis no negócio dissimulado, ou mesmo na simulação absoluta, em que sequer existe negócio por trás, de apreciados e, como alguns já sugerem, eventualmente até mesmo tributados. Essa é uma primeira hipótese, a simulação. Uma segunda hipótese, eu gostaria de ressaltar, que são a teoria da aparência. A teoria da aparência, né? Então, alguém se figura numa determinada posição que é mentirosa. Então, veja, uma outra situação patológica, né? A princípio, excepcional. Alguém se figura numa posição que é patológica, que não é verdade, e eu vou ter que tomar aquilo como verdade. As hipóteses clássicas é do herdeiro aparente, do credor aparente, alguém que se figura como credor e recebe uma dívida. Mas dentro de contratos também em cadeia, existem muitas posições aparentes de empresas também. Então, a aplicação da teoria da aparência tem, de certa maneira, um campo que está começando a aumentar. A teoria da aparência, curiosamente, não tem nada a ver com a teoria da confiança. Uma vez que a pessoa se coloca naquela posição e terceiros interpretam aquela posição como autêntica, mesmo que seja uma mentira,
aquela posição se consolida. O caso clássico, imaginem, o caso clássico, curiosíssimo, né? Tradicional, né? Já que a gente falamos da contabilidade, né, professor Eliseu, de milênios, né, praticamente, é também de um caso antiguíssimo, né? De um escravo em Roma Antiga que se passou por pretor, que seria a nossa figura do juiz, praticamente, hoje em dia. Imagina, ele se passou por juiz e começou a julgar. Ele fez julgamentos. O escravo fez julgamentos como se juiz fosse. E os cidadãos romanos, é um caso famoso, é o caso Barbários Filipos, famosíssimo, estudado até hoje. E os cidadãos romanos não perceberam que ele era escravo, porque essa é a nossa noção de escravidão, né? Não é a nossa noção de escravidão portuguesa, propriamente. É um escravo de Roma Antiga. Muitos escravos em Roma Antiga eram, inclusive, empresários. Os estudos de direito societário indicam que as primeiras sociedades eram comandadas por escravos. Não gozavam de uma total cidadania romana. São as sociedades de navegação. E esse escravo julgou. Os cidadãos romanos viram aquele escravo como, enfim, achavam que era o pretor, começaram a cumprir as decisões, daí o que acontece? O pretor volta e fala assim, espera um pouco, como que aquele escravo tomou aquela posição, enquanto eu que sou o pretor, eu sou um cidadão romano, e isso foi debatido pelos juristas, tem fontes que já diagnosticaram isso, e chegou-se à conclusão que os julgamentos do escravo eram válidos, plenamente válidos. Embora, porque os cidadãos romanos o tomaram como se pretor fosse e começaram a cumprir aquela decisão. Situação absolutamente excepcional. Teoria da aparência é uma situação excepcional. Mas nós temos empresas que muitas vezes em cadeias se figuram em determinadas posições que não deveriam estar, adotando comportamentos e que pode configurar uma hipótese de credor aparente, de uma representação aparente. E com isso também ter deslocamentos patrimoniais justificados. É uma mentira, mas que se por ficção se torna verdade. Situação excepcional. E a terceira e última situação, e deixei por fim, porque o professor Eliseu a mencionou até, são as hipóteses dos contratos coligados, ou redes contratuais. Isso é absolutamente atual. Tem uma doutrina hoje já farta, e de implicações variadas. Praticamente uma coligação contratual é quando eu tenho um contrato em dependência do outro. Ou o que a gente denomina de causa sistemática jurídica, que, nas palavras do professor Eliseu, nas sábias palavras do professor Eliseu, é o que se denomina dessa operação econômica por trás, essa entidade econômica que eu tenho por trás de toda aquela lógica jurídica. Quando a gente olha um contrato isolado, cada contrato tem uma causa, né, uma finalidade para que ele veio, que é essa operação econômica. Então, eu tenho uma coligação, eu tenho que encontrar essa operação econômica dentro de um bloco de contratos. Se eu conseguir encontrar essa causa, eu tenho uma coligação contratual. Obviamente que eu tenho classificações, efeitos variados, desde responsabilidade, que, enfim, não acho que não é o caso de falarmos disso. Mas uma vez identificada essa coligação ou essa rede contratual, eu tenho que trabalhar aquele grupo de contratos, essa união obrigacional como um todo. Então, isso significa e se justifica fazer uma contabilidade única do ponto de vista jurídico, que é, como o professor Eliseu muito bem destacou, essa filosofia inglesa que prevalece. Óbvio, por certo, se eu fizer de maneira segregada, não há motivo. Isso pode dar até um efeito deletério para a própria cadeia contratual. Eu tenho que ver aquela operação econômica como um todo. O tema da coligação contratual é um tema de alta complexidade. Vou dar um exemplo para todos. Eu posso ter coligações que são bilaterais ou unilaterais, que se diz, né? Eu tenho uma relação base, uma relação acessória, que depende de uma base, ou tem duas relações principais. Então, imagine, isso as pessoas não percebem muitas vezes. Eu posso ter, hoje em dia, quando a gente estuda direito, a gente fala assim, tem o fruto, né, da coisa frugífera, não é isso? Tem o bem principal e o bem acessório. Né? Então, uma relação principal e uma relação acessória dentro de uma coligação.
É possível ter a relação de dois contratos principais e eles serem coligados em reciprocidade. Então, tudo que acontece em um contrato afeta o outro. É uma coligação bilateral. E vice-versa. Numa coligação unilateral, só o que acontece na relação base afeta o outro. Mas nem tudo que acontece no acessório submete o contrato principal. Então, nós temos algumas questões específicas. Por exemplo, simulação. Imagina, então unindo, e assim já vou finalizando também, unindo simulação com coligação contratual. Se eu tiver uma coligação recíproca, a simulação de um contrato afeta do outro. Então, eu posso ter eventual aplicação de uma teoria da confiança num contrato coligado afetado por simulação relativa com o negócio de simulado que não segue uma forma específica ou absoluta, sem negócio de simulado. Mas eu posso ter uma coligação unilateral. Nesse caso, se a simulação for apenas no contrato acessório, não vai afetar a relação base. Então, isso significa que a teoria da confiança vai estar compartimentalizada na relação acessória. Como ficaria uma questão de balanço patrimonial e contábil? É uma pergunta que o professor Eliseu vai poder responder muito melhor do que eu, com certeza. Mas é uma situação absolutamente espinhosa do ponto de vista jurídico. Porque eu vou ter deslocamentos patrimoniais e que podem, às vezes, se for recíproco, eu tenho absoluta certeza que vão ter que entrar nas duas, mas se for unilateral, eu tenho algumas dúvidas. Bom, professor Edson, eu não sei se eu consegui cobrir tudo de uma maneira muito, muito clara, né? Nossa, assim, dá para falar muitas coisas, né, de interpretação e questão de forma e de forma. O que normalmente, eu digo assim, essa questão da essência e da forma no direito. A forma, quando a gente tem uma questão específica, se ela for ditada pela lei, a forma se torna da essência. Mas se eu posso ultrapassar essa forma em algumas situações excepcionais que o próprio direito permite. Agora, quem tem que ultrapassar é um julgador pela jurisprudência dos interesses. Não é qualquer um, né? Que é uma pessoa que foi dotada pela nossa lógica alemã do Código Civil. Então, eu agradeço. Professor Eliseu, eu me sinto honrado de falar ao lado do senhor. É isso, né? É dignificado, né? E, professor Edson, muito obrigado. Eric, espero ter ajudado de alguma maneira. Eu estou agora aqui totalmente vexado, viu? E ainda mais depois de assistir a uma aula como essa, viu? Só queria o seguinte, seria eu capaz de entender um belo percentual disso tudo. Não tenho a competência para isso, mas dá para perceber o nível de sua palestra. Muito obrigado. Eric, você me permite duas provocações aqui. Primeira para o Rodrigo. Rodrigo, dentro da teoria da aparência, a gente já trabalhou isso um pouco em aula, nós dois juntos, mas vamos lá, eu queria provocá-lo um pouco. Dentro da teoria da aparência, eu posso dizer que o balanço patrimonial, por ser uma declaração feita pela pessoa jurídica, traz a aparência, eu confiar no balanço, eu poderia justificar uma relação contratual com base nas informações que estão lá por conta da teoria da aparência, né? Então, eu sou um terceiro, estou olhando para aquilo e vejo como isso foi registrado no balanço, eu falo, bom, então eu sei qual foi a motivação dessa pessoa jurídica. E uma provocação também, professor Eliseu, dentro do que o Rodrigo falou, e aí é uma dúvida mesmo, não é nem uma provocação, é uma dúvida. Para algumas questões, o direito exige uma regra solene, vamos dizer assim. Por exemplo, transferência de imóvel precisa de escritura pública. Se não existir a escritura pública, não há a transferência da propriedade do imóvel. Essa solenidade de escritura pública, ela influencia de alguma forma a contabilidade, apesar da propriedade, do controle? Mas, assim, alguém que comprou um imóvel, não transferiu, né? E assim, eu coloco essa questão porque existem vários pontos concretos hoje, né? De você ter, por exemplo, a penhora do bem por conta do antigo proprietário, que pode, inclusive, desfazer
um negócio. Mas essa solenidade jurídica influencia de alguma forma a contabilidade? A contabilidade teria que, de alguma forma, dizer, olha, eu comprei, mas ainda não transferi, ou não tive a escritura pública ainda? Então, uma provocação para cada um de nós. A Luciana falou que, na verdade, foi uma aula, isso aqui não uma reunião, ela falou no chat, e realmente, olha, foi assim, eu estou encantado. Doutor Eliseu, o senhor sempre tem o poder de começar. Assim, é preferência absoluta. Eu posso começar, mas assim, é sob determinação do senhor, não é minha. É isso, por favor. Eu posso comentar o seguinte: a gente não explorou muito, mas lá no começo a gente falou, com questão da consolidação, da figura do controle. E a contabilidade tem, nesta figura do controle hoje, um pilar fundamental. Então, para registro de ativos, né, essa figura do controle é fundamental. Então, uma escritura pública, ela tende a ser um fator extremamente vital para assegurar a figura do controle. O que não necessariamente significa que o controle só pode, do ponto de vista contábil, ser conseguido se existir a escritura pública. Um contrato particular entre as partes, né, desde que sustenta. Veja, tudo isso está dependendo da sustentação jurídica, claro, não tem dúvida, tá? Não está dependendo da sustentação jurídica, não tem dúvida. Mas a escritura é um fator fundamental para efeito do controle. Mas só para comentar, então, um caso. Quando se discutiu muito há pouco tempo a história do POC, quando houve a mudança da documento recente do IASB, se discutiu de novo. Reconhece-se na atividade imobiliária durante o processo de construção ou na chave. Um ponto que foi levantado pela CVM, que defendia e defende fortemente, né, brigou com Deus e o mundo para continuar o POC no Brasil, ela usou essa figura de escritura, dizendo o seguinte: no Brasil, eu estou repetindo o que ela falou, os senhores advogados que me confirmem, você poderia até ter a escritura pública de um ativo ainda nem construído. Você poderia fazer esse registro público, tá certo? Sim. E tentando dizer que isto caracterizaria controle. E o IFRIC não se comoveu, não. É um forte indício, mas não é, por definição, garantia de controle no sentido nosso. Então, o vínculo que eu vejo é esse, é um forte indício, mas não é uma absolutamente determinante. Pelo que eu entendi, seria isso. Nossa, assim, professor Eliseu, além do senhor me ajudar na minha arbitragem de Londres, né, porque agora eu vou poder falar com propriedade do True and Fair View, pro contador lá em inglês, ele não vai brigar comigo, mas não, assim, nossa, absolutamente perfeito, né? Primeiro, uma memória minha, professor Edson, né? Assim, primeiro que eu já falei isso várias vezes, professor Edson, nós temos que aproximar mais a contabilidade do direito, porque eu acredito que tem muitos pontos ainda que não foram explorados e que ainda sequer visualizamos. Eu acho que tem pontos cegos ainda. Uma parte visualizamos, obviamente, né? Mas tem pontos cegos. Tudo bem, considerado isso. Saiu sabe que o principal livro sobre propriedade na Alemanha, que é dos irmãos Bauer, Sachenrecht, Direito das Coisas, eles já têm uma entrada específica para contabilidade, professor Eliseu. Eles já não mais conceituam só apenas direitos reais, né, a propriedade como um grande modelo, né, apenas como titularidade, mas também como controle. Eles utilizam a palavra controle. Não há tradução desse livro, não há tradução, só está em alemão, às vezes tem birra para tradução, né? Mas assim, eles já utilizam a palavra controle, que não é uma palavra habitualmente utilizada em estudos de propriedade e de titularidade de domínio. Então, é um influxo contábil, com certeza. Agora eu me arrependo, que eu estudei alemão durante 3 meses da minha juventude, viu? E parei. Estava na hora de precisar pegar esse daí e analisar com todo cuidado. Mas o senhor sabe que eu acho que assim, os alemães, assim, eles têm capacidade de pesquisa, né? Esse que é o ponto. Eles têm capacidade de pesquisa.
Então, eles têm se aproximado muito de regras anglo-saxãs em alguma medida. Eu não sei lhe dizer, obviamente, eu não sei lhe dizer, porque eu não tenho essa profundidade nem esse estudo, se essa introdução desse controle, por exemplo, nessa obra em específico, foi um estudo ou um diálogo feito com o mundo anglo-saxão. Eu teria que ver um pouco mais e ver se há subsídios e citações. Mas é curioso, porque essa palavra não aparece nos estudos. Todo mundo que estuda propriedade no Brasil, que estuda na França, que estuda na Itália, não aparece a palavra controle. É o primeiro manual que aparece a palavra controle, em um manual germânico. Né? Então, assim, eu queria destacar isso. Agora, falando da provocação do professor Edson, né, sobre a teoria... Oh, desculpa, professor Eliseu. O senhor sempre. O senhor sempre... Por favor. Não, eu já acho que já falei que eu tinha que falar. Mas sobre a teoria da aparência, Edson, a teoria da aparência, em primeiro lugar, tem que ser provada. Primeiro ponto. Se provada, eu não tenho dúvidas alguma que você pode utilizar desse dado de maneira fiel. Agora, como provar isso? Se há uma dúvida, se você já suspeita que aquele dado inserido em determinado balanço, você que é um terceiro, observe, né? Observe, né? Eu não sou contador. Né? Há uma suspeita daquele dado, eu não teria dúvida alguma de fazer uma ata notarial, dizendo simplesmente que existem dúvidas e que a teoria da aparência exige tais requisitos e que esses requisitos são preenchidos por uma mera segurança. Assim, se comprovado, pode utilizar. Sim. Mas eu faria uma ata. É engraçado, né? Porque essa semana também eu tive uma discussão de que era para comprovar, com base no balanço, um determinado fato, e também se recomendou fazer uma ata notorial do balanço. Mas será que o balanço publicado não é o suficiente, né? E agora o Rodrigo, a quem, para mim, como eu disse, para mim é o maior civilista da geração dele, se ele está dizendo para fazer uma ata notarial, eu vou fazer. Agora, é engraçado, porque, né, o balanço está publicado, diário oficial, né? Interessante isso. Mas vou fazer a ata notarial. O que tem a ver com o fato de que esse balanço, na verdade, publicado é uma proposta? O balanço, de fato, só existe na aprovação, né? Não tem nada a ver com isso? Mas e se eu juntar a publicação com a ata da Assembleia que aprovou? Ah. Entendeu? Eu só acho... eu acho que tal, assim, o problema, Edson, é que assim, eu não sei se na sua discussão específica era a teoria da aparência que você teve, não sei, né? Não, enfim, né? A teoria acho que assim, em situações regulares não seria necessária a ata. Porém, na teoria da aparência precisa, que é uma situação excepcional. Eu não teria dúvidas de recomendar isso a um cliente. Zero dúvidas. Zero dúvidas. Zero. Porque daí você leva a proposta, né, do balanço publicado, a assembleia e a ata também. Não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. Aí na teoria da aparência, com certeza. Mas interessante, tá vendo? Tem uma volta, né, Edson? Né? Pois é. Eu queria fazer um comentário em relação a um aspecto, uma coisa que eu achei muito interessante que foi dito pelo Rodrigo, que é o seguinte: a forma, e me corrija, por favor, se eu tiver interpretado errado a sua fala, tá? A forma, quando exigida, é da essência do ato. Quer dizer, eu vou comprar um carro, vou vender um carro, esse carro só é de fato vendido quando eu assino o documento, registro no cartório com aquela assinatura, com aquele carimbaço lá especial do não sei o que. Aí o cara assina, também tem o carimbaço, aí isso daí vai para o Detran. A essência do ato, pelo ponto de vista jurídico, só se completa no momento que a forma exigida legalmente está. Então, são duas coisas que são absolutamente intrínsecas: a essência do negócio e o cumprimento da forma exigida legalmente.
Quer dizer, o ato da venda do carro só se concretiza pelo ponto de vista jurídico no momento que todas essas situações são cumpridas. Tá, mas aí acontece também o seguinte, o camarada compra o carro, esmerilha esse carro até, toma a multa, feito um retardado, e nunca passou o carro para o nome dele. Mas ele está usando o carro. Aí chega o IPVA, ele não paga. IPVA? IPVA, é. Chega o IPVA, ele não paga. E aí o camarada que vendeu o carro vai ser cobrado pelas multas, vai ser cobrado pelo imposto e, enfim, por todas as bobagens que o cara pode ter feito com o carro que, pela essência, não se completou o ato da venda, portanto, ele ainda é do camarada que vendeu. Aí você vai ter que entrar na justiça, gastar um dinheirão com um advogado, para se defender, falar, não, eu vendi, eu tenho aqui, ó, eu tenho a xerox, fotocópia autenticada do documento vendido, eu tenho aqui 300 pessoas aqui do porteiro do prédio que diz que nunca mais viu esse carro até... e você vai ter que se defender para mostrar que, de fato, a essência aconteceu, mesmo não tendo sido cumprida integralmente a forma. Então, fica na minha cabeça assim, uma questão gozada, porque se a forma completa a essência do ato, nesse caso, a essência não aconteceu, mas você vai ter que provar que a forma não foi cumprida por uma questão ou porque o cara foi relapso, ou porque o cara foi sacana mesmo. Só um detalhe, Eric, o vendedor recebe as multas, recebe o IPVA e tudo mais. Então, ele pode reagir muito mais cedo do que depois de um desastre. Isso. Ele vai recebendo essas coisas, mas ele vai ter que se defender, falar que aquilo lá não é de responsabilidade dele. Agora, se a gente tivesse o balanço do vendedor e o balanço do comprador feitos adequadamente de acordo com as normas, o comprador deveria já contabilmente registrar, independentemente dele ter recebido ou não o DUT assinado do vendedor. Porque ele já tem o controle daquilo, mesmo não tendo a essência da propriedade sido a ele transferida. E no balanço do vendedor, ele também tem que dar baixa nesse ativo e reconhecer a receita, mesmo não tendo ainda, de fato, transferido o documento. Então, a gente tem uma situação bastante interessante, em que, pelo ponto de vista contábil, fica mais clara a operação, porque ela está vinculada ao controle e não à propriedade. Pelo ponto de vista jurídico, a gente tem um problema, porque ela está fortemente vinculada à propriedade, porque eu acho que... são questões realmente, de fato, diferentes, porque a contabilidade está demonstrando uma situação econômica e o direito está buscando, acho que, defender e garantir direitos de propriedade. Quer dizer, são questões diferentes, com focos diferentes, né? Quer dizer, o direito está garantindo uma coisa, a contabilidade está garantindo ou evidenciando uma coisa que talvez seja diferente. Quer dizer, quando a gente fala de controle de propriedade, não dá para querer fazer a coisa casar, né? Porque são coisas diferentes, pelo ponto de vista formal também diferentes, né? Então, é uma situação muito interessante quando a gente pensa essa visão de que a essência jurídica depende da completude da forma. E só para terminar, um outro aspecto, que realmente eu gostaria da gente continuar isso aqui até 12:30, mas um outro aspecto que eu achei muito interessante é a questão da simulação, né? Quer dizer, o negócio de simulado não existe. E às vezes, talvez a maioria das vezes que a gente fala de essência contra ou versus a forma jurídica, na contabilidade, não necessariamente obrigatoriamente é uma simulação. Às vezes é uma leitura pelo ponto de vista de uma ciência, que não é nem o direito nem a contabilidade, que é a economia, né? que é a visão econômica da coisa, e o ato jurídico pode ter a sua essência completada perfeitamente pela forma que ele exige, não ser uma simulação, ser aquilo mesmo, mas você olha pelo ponto de vista
econômico e fala, não, mas aquilo... vamos falar do avião da TAM, né? Quer dizer, dos arrendamentos, do exemplo mais clássico, né? Quer dizer, não tem absolutamente nada de errado, não há simulação ali naqueles contratos. Mas, pelo ponto de vista econômico, e olhando para a influência na contabilidade disso, o negócio existe, quer dizer, não é uma dissimulação, não é uma porque essas questões existem também, mas o contrato do avião, você não tem simulação nenhuma, você não está mascarando nada. Você está simplesmente olhando a mesma coisa de um outro lado diferente. De novo, a questão controle e propriedade, né? Então, acho que nessa visão da essência sobre a forma, eu acho que a gente tem... Não há uma discrepância pelo ponto de vista de um quer mostrar uma coisa, porque realmente são funções diferentes, né? E eu acho que essa possibilidade de trabalhar a essência sobre a forma torna as coisas até mais casadas, porque elas evidenciam mais claramente aspectos jurídicos e aspectos econômicos. É uma discussão realmente muito, muito, muito interessante. Eu queria aproveitar para parabenizar o Rodrigo e fazer minhas as palavras do professor Eliseu, que gostaria de ter competência de entender mais do que eu de fato entendi. Sabe, Eric, que esse negócio do carro... Esse é um caso clássico, imagina que tem outro caso clássico, imagina, professor Eliseu, olha que loucura, né? Porque assim, a pessoa ia comprar comprador e vendedor de um terreno rural, né? E havia uma suspeita que infelizmente depois se tornou realidade, que havia contaminação do solo. Olha um pouco a esperteza do comprador. Olha a esperteza do comprador. Porque a propriedade só vai se transmitir com o registro, propriamente, desse contrato. Eles fizeram o contrato, ele não levou registro. Caso clássico. E o solo foi diagnosticado como contaminado. De quem estavam comprando? Porque a contaminação do solo segue a propriedade pela lei ambiental. É uma obrigação propter rei. De quem estavam cobrando? Do coitado do vendedor, que já sequer tinha posse daquele solo agrário. Essa situação, Eric, é muito comum, mas justamente esse é o ponto, né? Que você destacou muito bem. Uma coisa é a propriedade, são direitos reais. Você vai ter que agir, você como que vendeu o seu carro, e o outro que não fez o registro vai ter que agir em plano obrigacional. Olha, recebi o IPVA. Olha, esse aqui a gente já fez contrato, porque você não transferiu, você que tem que pagar. Mas quem está devendo, aos olhos do público, é você. Né? Porque essa é a lógica. Essa é a lógica do direito. A base é a propriedade, é uma situação jurídica. Agora, é interessante, porque algumas pessoas estão começando a considerar a ideia de controle também. Porque você perdeu o controle desse bem. Você perdeu o controle do bem, é verdade. Mas veja, ainda está ligado à ideia de titularidade. É o controle físico do bem. Não está falando controle de balanço patrimonial. Uhum. Controle físico do bem. Então, daí algumas pessoas falam assim, mas você perdeu o controle da posse, pode ser que já o outro seja responsável. Já tem alguns julgados nesse sentido. Mas eles ainda não chegaram ao ponto de falar do controle patrimonial, propriamente. Desculpa, professor Eliseu. Acho que o senhor queria falar. Me perdoe. Tem uma questão interessante aí, porque você perdeu o controle em cima, inclusive, da possibilidade de cumprir a forma. Porque você entregou o carro, entregou o documento, você não pode ir lá na casa do cara, você não tem como você resolver isso, você não tem como você finalizar a forma, você não tem como ir lá na casa do cara, pegar, dar uns tapas nele, pegar o documento assinado e levar no Detran. Mesma coisa com o terreno, né? Você não tem como você fazer o registro de uma coisa que está no controle do outro. Aí tem uma diferença, do terreno você pode. Pode? É o que eu recomendei, é o que eu sempre recomendo nesses casos. Porque como o contrato é uma escritura pública, qualquer um pode levar a registro. Então, se a pessoa está te causando um problema, você corta o caminho e leva a registro. Depois você demanda o preço do registro, gente, mas é muito menor do que a obrigação de refazer toda a parte ambiental do terreno, que às vezes é mais caro que o terreno. Então, assim, você pode... Agora, o DUT é curioso. O máximo que você consegue chegar, você poderia pedir para emitir uma segunda via, né, o DUT do carro, né? Você podia emitir uma segunda via, assinar,
fazer o reconhecimento por autenticidade e enviar para o Detran, falar assim, olha, eu cumpri a minha parte, tentar cumprir o máximo possível, né? Você faz os esforços possíveis. Mas, assim, não resolve. Do carro, infelizmente, não resolve totalmente. Compre um terreno, assim, venda um terreno contaminado, mas não venda um carro. É isso. Vou anotar aqui. Não vender carro. Porque eu também estou sem esse problema, porque agora eu já estou virando daqueles que não querem mais nem saber de carro. Já tinha 2 na família, agora só tem 1. Já não quero mais saber disso. Então já estou resolvido com esse negócio aí. Não vou mais vender. Edson, tá por aí? Oi, Pedro. Tô vendo aqui a sua mão levantada, desculpa. Bom dia. Não sei se estou nos 45 aqui do segundo tempo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Esclarecimento. Eu queria, principalmente o professor Rodrigo, mas o professor Eliseu também. Nessa parte de diálogo, acho que o professor tratou muito bem das questões de requalificação de contrato quando a gente está no campo da validade, né? Mas eu queria voltar um pouco na sua discussão sobre o tipo contratual, quando a gente principalmente está no campo de existência. Se, por exemplo, cada tipo contratual, independente de ser atípico ou típico, o contrato, ele tem alguns elementos principais que dão a natureza daquele tipo contratual, né? E a contabilidade tem outro objetivo, né? Que é, como o professor colocou, que é para o investidor, né? Então, ela tem que trazer uma informação fidedigna para o investidor. A minha pergunta é, quando a contabilidade ela olha para um tipo de contrato e ela vê alguns elementos, né, que ela requalifica para um certo tipo, que é diferente do tipo jurídico, eu entendo que não necessariamente a perspectiva tributária deveria seguir a contabilidade, tá? Mas se na declaração de vontade que está ali, né, do contrato, do negócio jurídico, de alguma certa forma, eu tenho elementos na declaração que acabam neutralizando aquele tipo contratual, aquele nome jurídico que foi dado pela parte. Eu não sei qual a opinião do professor sobre claro que isso tem que ser validado pelo magistrado, mas a possibilidade da autoridade fiscal tentar uma requalificação do negócio jurídico sem que eu tenha que passar pelo campo da validade ou a demonstração de uma nulidade aí por simulação, né? Um exemplo que eu penso sempre que eu falo que eu penso nesse assunto é o contrato talvez de parceria agrícola, que acho que a contabilidade teve uma briga aí, eu até não tenho certeza como é que terminou. Acho que foi favorável no sentido que o contrato de parceria agrícola ele tem natureza de leasing, né? É tratado como um leasing. Tem uma discussão ali, porque é a partilha, porque não tem cessão de direito de uso. E se eu for na perspectiva do direito, né, o contrato de parceria tem mais natureza de um contrato de investimento, ou seja, cada um entra com uma parte e depois eles partilham os frutos. Então, isso seria um caso assim que não deveria haver confusão entre o que é uma coisa e o que outra, né? Isso vai mudar tanto a quantidade de receita que eu mensuro, se eu tenho um passivo ou não. Mas a partir do momento que eu tenho um contrato de arrendamento, de parceria, por exemplo, e eu tenho outros elementos na declaração de vontade, por exemplo, garantia do mínimo de partilha ali para o investidor que está dando terreno, e eu enfraqueço os elementos contratuais da declaração de vontade sem que eu torne o contrato nulo, né, ou inválido. Isso mais aproxima ele efetivamente a um contrato de arrendamento, isso está evidenciado na contabilidade. Eu não entendo, assim, eu gostaria de saber a opinião do professor, como a autoridade fiscal não poderia utilizar da própria contabilidade como meio de prova aí, né, para a requalificação do tipo. E eu acho que essa comunicação de essência e forma não sei, desculpa a pergunta aí. Só para ser bem breve, quer dizer, a autoridade fiscal, eu acho que tem que tirar a discussão, porque o dia que interessa para ele brigar pela forma, briga pela forma. O dia que interessa brigar pela essência, briga pela essência. Aí, todos nós, acho que já vimos na prática os dois lados, né?
Então, realmente, sem falar, aquele cara, amigos aí da Receita, etc., mas a gente brinca com os contadores, maus contadores, e às vezes a gente tem que brigar e estender isso também lá. O regime mais universal que muitos entendem da contabilidade, e nesse caso da visão tributária, é o regime da conveniência. Bom, infelizmente, né? Mas é isso, né? Nossa, fazer só um comentário também sobre sua fala, Pedro. Olha, várias coisas, né, Pedro? Primeiro que eu acho que os advogados não valorizam os contadores como eles têm que ser valorizados. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que eles deveriam levar os contadores desde o início da relação. Isso não acontece. Isso não acontece. Mesmo em grandes negociações, isso não acontece. O contador aparece em determinado momento. Ou, para não dizer que o preconceito, o contador só emite nota fiscal. Pelo amor de Deus, né? Assim, não dá, né? Assim, não dá. Operações de milhões, não dá. Enfim, então, tirando esse preconceito, né, o Pedro, é o seguinte, o jurídico, eu acho que é do jurídico que tem que partir o tipo contratual. Isso é uma decisão que tem que partir do jurídico. Mas eu vou me explicar um pouco melhor, porque pode ser um tiro no pé. Se você estiver falando, eu acredito que você está falando, de um contrato tipicamente empresarial, você deve estar falando disso, né? Você não está falando de outros tipos de contrato em específico, né? Um contrato tipicamente empresarial, em que ambas as partes têm poder de barganha, ambas as partes foram instruídas, então tem igualdade de armas, embora algumas não sejam devidamente instruídas como deveriam por outros problemas que fogem à mesa de negociação. Esse contrato empresarial, as partes podem, principalmente a partir da lei da liberdade econômica, já podiam, tá? Já podiam, a lei só ratificou, tipificar quais regras de tipo que se aplicam. Isso não há dúvidas. Eu posso chamar o contrato de, sei lá, locação e falar que aplicam-se as regras da compra e venda. É uma loucura? Talvez possa ser, né? Eu teria que ver como que toda essa negociação caminhou. Mas, assim, agora o ponto é, uma vez que as partes fizeram isso num contrato empresarial e assinaram, são as regras daquele contrato que tem que prevalecer. E, uma vez prevalecendo, é como vai refletir na contabilidade. Nos empresariais, tá? Agora, esse é o problema de você determinar isso de maneira expressa, porque pode ser um tiro no pé, né? É isso, né? Agora, se você não determinar expressamente, você vai poder discutir em juízo se é uma parceria, uma compra e venda, enfim, o que for. Aí você vai conseguir disputar o tipo e, com base nisso, também construir a contabilidade. Agora, você pode fazer isso hoje em dia. E já tem negociações mesmo aqui em São Paulo que estão determinando o tipo de origem. Agora, o que muitas pessoas fazem é que elas não percebem que elas podem dar um tiro no pé. Ou a favor muito de uma parte. Só isso. Tome esse cuidado. Antes que o senhor encerre, eu só queria dizer o seguinte, não tem nada a ver com devolução de todas as absurdas gentilezas do doutor Rodrigo. Mas eu tenho que, olha, mesmo não sendo do ramo, aceitar o que o Edson Fernandes aqui escreveu. Rodrigo é o melhor civilista da sua geração. Muito bom aprender com você. Muito obrigado. Imagino, sempre o senhor, professor Eliseu. Não tivemos tanto contato como eu gostaria, mas ele tem altíssima estima. Tenho certeza disso. Certeza disso. Bom, dentro desse tão amigável contexto, né? Eu dou por encerrada a sessão de hoje, aqui um tanto quanto embasbacado, sem palavras, pela altíssima qualidade da discussão. Edson, alguma palavra final? Não, eu também estou... Bom, eu imaginava que seria isso, mas eu acho que foi até melhor que a encomenda. Só, Eric, que talvez a gente confirma hoje ainda, eu e o Eric, mas provavelmente sexta-feira que vem teremos um GDEC extra sobre tributação de dividendo, específica, não é sobre a reforma,
Bem-vindo. especificamente sobre tributação de dividendo. Mas confirmamos... bom, vocês receberão por e-mail. Maravilha, isso aí. Parabéns e um abraço. Rodrigo, muito obrigado, professor Eliseu, vulgo papai. E até sexta para discutir um tema bastante espinhoso, né? Tchau, pessoal. Obrigado. Um Eu abraço. agradeço. Obrigado, professor Eliseu. Um abraço, professor Edson. Tchau, tchau. Obrigadão. Igualmente. Valeu. Forte Valeu. abraço.